Estamos no ar com mais um Resenha Jurídica. O programa ele está imperdível. Tem acompanhado os nossos episódios anteriores? Não se preocupe, se perdeu, já está tudo no YouTube. São conversas a respeito do modo como nós devemos refletir sobre as decisões judiciais e os impactos no cotidiano das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. O Resenha Jurídica ele tem circulado nos palcos do protagonismo paulistano e brasileiro. Tivemos em alguns eventos que marcaram a presença de novidades para todos aqueles que gostam de empreender. Acompanhe sempre a Rede Vivax de televisão nas mídias sociais. Agora, vários tickets, posts, falas impactantes de empresários e pessoas com uma grande notariedade, tanto no mundo político, no mundo jurídico e no mundo empresarial, que vão te dar alento a esse momento que todos pensam que pode ser o fim do mundo. Não se preocupe, o melhor do Brasil, como diz o nosso querido amigo Geraldo Rufino, é o brasileiro. Vamos sofrer um pouquinho? Quem sabe? Ou não? Afinal de contas, o que o brasileiro sabe é empreender. E quando falamos de empreendedorismo, temos que ter os cuidados, claro, com essa relação jurídica. Estamos no ar com mais um Resenha Jurídica. Estamos no ar com o seu Resenha Jurídica e a vida ela é feita de encontros. O que é muito curioso, o que é muito gostoso é que num evento maravilhoso, num jantar do Brasil que dá certo, nós dois fomos convidados pela queridíssima Anelice Nicolau. Lá nós fomos apresentados num movimento chamado Brasil que dá certo, que é capitaneado e tem como CEO o gigante Sandro Augusto. E nos olhamos, nos apresentamos. Primeiro nós tivemos a nítida impressão que nós já passamos dos 40. Afinal de contas, o nome Luciano já não é mais uma novidade. Na nossa atualidade, nós somos um nome antigo sim, mas vamos ser sinceros, né? Luciano é luz. E quando fui apresentado, ele olha para mim com toda a sua espontaneidade e me diz: todo Luciano é gente boa, né? Eu respondo demais. E ele, bonito, claro, todos somos maravilhosos. Todo brasileiro, todo ser humano tem que se sentir assim, a pessoa mais bonita e especial do mundo. Gratidão, pai, gratidão, mãe, por terem colocado em mim esse nome tão especial, Luciano. E hoje nós vamos receber, estamos recebendo aqui, já sabem o nome, é Luciano, ele que é um dos maiores nomes, um dos nomes mais procurados quando o assunto é reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas no Brasil. Ele tem mais de 2 décadas de experiência. Esse spoiler eu dei no início, afinal de contas já é mais de 40. Acumula cases de sucesso em todas as áreas, como varejo, agronegócio, indústrias, tecnologia e serviços. Ele já ajudou milhares de empresas de todos os tamanhos a recuperarem créditos tributários, organizarem seus planejamentos e garantirem segurança jurídica para crescer com solidez, mesmo em períodos que parecem que as coisas vão estar dificultosas. Ele é mentor, palestrante, conselheiro de alta performance, compartilha seu conhecimento em eventos de todo o país, impactando líderes, executivos, gestores públicos com estratégias que fazem a diferença, sempre marcando com seu olhar crítico e um olhar muito criterioso, posicionamentos muito firmes e fortes quando o assunto é proteção tributária, recuperação de crédito. E hoje nós recebemos aqui no nosso programa esse gigante, Luciano Menezes, que ele é CEO da B2WE, assessoria tributária, uma das maiores referências nacionais em estratégia fiscal e tributos federais. Luciano, somos bonitos por natureza porque somos Luciano? Meu amigo, somos lindos, na verdade. Luciano é gente boa e é bonito de natureza. É isso aí. Seja muito bem-vindo ao Resenha Jurídica. Obrigado. E eu só vou te pedir para que abrilhante cada vez mais aquele medo que o empresário tem. Vou quebrar, o que está acontecendo é tanta carga tributária. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos conversar.
Luciano, me conta uma coisa. És o Espírito Santo. Sim. E aqui em São Paulo estás protagonizando em todos os palcos opiniões super fortes e marcantes, falando muito a respeito da necessidade de uma equação tributária, de um olhar muito crítico para esse que muitos dos empresários acham que é um grande dificultador. Afinal de contas, nós temos uma alta carga tributária. É para ter medo? Não precisa ter medo não, Luciano. Não precisa ter medo não. Precisa fazer gestão. O segredo de tudo é gestão. Eu brinco lá na empresa, você tem dinheiro e não tem gestão, quebra. Tem gestão e não tem dinheiro, fica rico. Então o segredo é gestão. Na área fiscal e tributária, verdade seja dita, a área fiscal e tributária do país realmente não é para amador. Você precisa ser especialista em um determinado produto. Não dá para dizer assim, eu sou um jurídico genérico e conheço tudo na área fiscal e tributária. Conversa. Esse é um setor da economia que ninguém conhece tudo. Então está aí o segredo pelo qual os empresários normalmente confiam nos seus tributaristas e nos seus contadores. Não há mal nenhum. Só que o empresário precisa saber que na área fiscal e tributária ninguém sabe tudo. Então precisa ter especialista, cada um em seu setor. Um exemplo, um tributarista especialista em PIS e COFINS, não cumulativo. Porque PIS e COFINS é uma confusão danada no Brasil, né? Então, se tiver bem assessorado, com certeza a gestão vai ficar muito mais fácil. Luciano, o Brasil é a 10ª potência mundial, o Brasil ele tem protagonizado em todos os palcos. Nós sabemos que nós somos um país bastante burocrático, nós temos muitas leis, nós sabemos que é um emaranhado de tributos que são pagos, seja na origem, desde o respectivo fato gerador, até lá no consumo. Muito se fala em bitributação, muito se fala em pagamentos dobrados de tributos. Muitas empresas que abrem, elas fecham no primeiro ano. Não é somente ter o dinheiro para investir, é apostar e planejar. É claro que nós, advogados, nós muitas das vezes somos olhados com um olhar meio de desconfiança. O advogado está aqui para retirar o meu dinheiro, o advogado ele é caro, vamos evitar estar perto de um advogado. É um grande erro de quem quer começar, né? É um grande erro. Aliás, é um terrível erro. Eu sempre brinco no Brasil, Luciano, que se nós, empresários, se nós unirmos o conhecimento de um advogado brilhante, de um contador brilhante e de um auditor brilhante, é o mais próximo da perfeição que nós vamos chegar na área fiscal e tributária, porque o conhecimento de ambos se completam, mas aí tem um problema. Na prática, é um puxando para um lado, e aí eu fico me perguntando, mas espera aí, e a empresa? Quem está pensando na empresa? Normalmente, essa fama que os advogados carregam sobre si, graças a eles mesmos. Porque, na verdade, o objetivo principal é a empresa, não a minha atividade. Se o objetivo é a empresa, se eu trabalho em função daquela empresa, se ela cresce, eu que faço parte do time, como jurídico ou como contador, também vou crescer junto. Então, a nossa função é assessorar da melhor forma possível. Porém, infelizmente, tem isso no Brasil. Muitas das vezes, Luciano, agora principalmente está se falando muito na questão da reforma tributária, e eu comecei falando muitas das vezes porque esse anseio de uma reforma tributária ele vem desde os idos da Constituição de 88, pelo fato de que muitas empresas sim sofrem hoje inúmeras execuções, seja por pagamento equivocado, seja pelo não pagamento dos tributos, mas muitas delas não sabem que elas também, dependendo das suas áreas, elas escondem embaixo do tapete créditos que elas não foram recuperar. E nós sabemos que, em virtude desse emaranhado da legislação, das resoluções, das portarias, das circulares, a interpretação ela galga ao ser humano, muitas das vezes ao auditor, e aí, é claro, existem multas que são aplicadas de forma indevida, existem tributos que são pagos de forma indevida, em muitas das ocasiões, desconhecimento do próprio contador. E aí eu te digo, chegamos no fundo do poço ou temos um céuzão de luz aí ainda para trafegarmos? Temos um oceano azul e um céuzão para trafegar. Tem muitas oportunidades. Todos nós sabemos que o Brasil é considerado mundialmente um verdadeiro manicômio fiscal. Ironicamente,
o Brasil tem direito ignorado ou desconhecido, por incrível que pareça, que eu frequentemente nas minhas palestras eu chamo de créditos ocultos. Quem me ouve, Luciano, ele diz assim, Luciano, mas o que é isso? Créditos ocultos? Então é até um motivo de ficar mais leve a palestra, né? Um exemplo, todas as empresas de lucro real desse país pagam 9,25% de PIS e COFINS sobre o faturamento bruto e tomam crédito somente de 3 grupos de contas contábeis: bens, serviços e insumos. E cadê o quarto item da lei? Parece que ele não existe no Brasil. É como se ele não existisse. Porém, o quarto grupo de contas contábeis, ele é simplesmente o maior grupo de contas contábeis existente no Brasil. E recentemente, numa publicação feita no dia 22/11/2022, a Receita Federal, junto com o STF, publica um número no Brasil: 470 bilhões de reais. E só existe um grupo de contas contábeis responsável por esse valor: créditos ocultos. O quarto item da lei, 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 22 anos pagando a maior, infelizmente. Quando a gente fala de um pagamento maior, porque não tem esse olhar para esse quarto grupo que poderia trazer autocompensações, né, uma diminuição no próprio pagamento do tributo em virtude da questão do fato gerador, e o julgamento ocorreu agora em 2022, nós temos empresas aí que existem há mais de 10, 20, 25 anos pagando a maior. Como é que fica um pedido de restituição? Como é que ficam as prescrições? Até onde vai o direito? Como se audita? Bom, Luciano, infelizmente essa lei ela tem 22 anos de mercado, mas está em pleno vigor jurídico, nunca foi afetada, mas no Brasil você só recupera crédito dos últimos 5 anos. Infelizmente, a prescrição é 5 anos, tanto para débito quanto para créditos. Então, em teoria, nós temos aí 5 anos, mais 1 ano e meio. Por que 1 ano e meio? Porque a reforma tributária, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, começa a atingir esse produto violentamente. Então, em teoria, as empresas brasileiras precisam se mexer para recuperar esses créditos imediatamente. E tem de 2 formas. Você pode compensar diretamente, pagando tributo com tributo, que é uma injeção de caixa imediatamente. E nós sabemos, muitas empresas estão precisando de dinheiro. A condição financeira não é boa. E a segunda opção é fazer o pedido de restituição diretamente à Receita Federal. Demora aí, em média, 1 ano, 1 ano e meio para fazer essa devolução. Luciano, quando a gente fala a respeito dessa questão do fluxo de caixa, tá? E dessa autocompensação, claro que não vai se compensar aleatoriamente. Primeiro, a empresa precisa ser auditada, né? Sim, você não pode... Aqui no Brasil tem uma situação, Luciano, que vale deixar registrado. Existem alguns escritórios no Brasil, sem dar nome, obviamente, que andaram criando créditos na base. Isso é um absurdo. Isso é uma violência contra o empresário e contra a empresa. Mas não vamos nem entrar no mérito. Então, quando você levanta um crédito, seja do que for, você precisa validar na contabilidade. E o que é validar na contabilidade? É checar se aquelas despesas, de fato, a empresa não toma crédito. E depois avaliar a segurança jurídica. Abrindo parênteses, né? Se é que esse país tem segurança jurídica, mas é muito mais fácil falar de segurança contábil, ou seja, a minha empresa realmente não tomou créditos daquelas despesas. Se ela não tomou créditos e eu tenho a lei a meu favor, nesse caso, a lei 10.833, aí sim a empresa faz a validação e faz a compensação imediata. Administrativamente, nem tem como entrar na justiça, nem vale a pena, porque não é uma tese tributária. Eu não sei, Luciano, se você... O Brasil, se você ouve comentar, todo mundo diz assim, a sua tese é maravilhosa, Luciano. Eu digo, não, isso aqui não é tese não, doutor, isso aqui é um direito. Tese é quando eu acho que tem direito. Se eu acho que tem direito, vou discutir na justiça. Isso é uma tese tributária. Então eu não trabalho com tese tributária, eu trabalho com direito ignorado ou desconhecido.
Luciano, a gente escuta muito falar, tá? E aí aos empresários, às pessoas físicas que nos escutam, das proibições de autocompensações. Esse pedido de autocompensação, através do Perdicomp, ele já foi um instituto, vou colocar como instituto, bastante prostituído em virtude de falsas criações de créditos. Agora, o instituto ele continua em vigor. Qual é o procedimento próprio, próximo, mais fácil, legal, que um contador ele pode realizar para que ele consiga, a partir do momento da detectação do crédito oculto, nessa quarta linha, tá, a começar a impactar de forma direta no caixa das empresas? Primeiro passo, ele precisa identificar quais são essas despesas que dão direito a créditos, ignorado dentro da própria contabilidade. Porque eu, como contador, quando eu passei a tomar crédito, um exemplo, tá bom? Quando eu passei a tomar crédito sobre insumos na natureza da palavra contábil, ele é restritivo. Então, mesmo que eu queira ampliar as bases de crédito, eu não poderia. Então, quando eu aplico o conceito do quarto item da lei, que são as despesas, e qualifico como tal, porque se eu chamo de despesas de insumos, eu cometo um equívoco sutil, porém terrível, porque eu altero a característica da conta contábil. Que quando você altera a característica da conta contábil e quer tomar créditos, aí você tem a Receita Federal contra o contribuinte. Mas quando você qualifica despesas como despesas e faz as Perdicomp ou as retificações, então, ora, você pode fazer as retificações para fazer uso dos créditos, ora, você não precisa retificar. Pode fazer lançamento direto como crédito extemporâneo. E aí você tem o reconhecimento sistêmico da Receita Federal, que tem 5 anos para homologar ou nem homologar. Se passar 5 anos, é uma homologação tácita, ou seja, o direito reconhecido pela própria Receita Federal. Desde que seja feito da forma que precisa ser feito. Você não pode alterar a característica da conta contábil. E aí você tem um problema realmente no Brasil. Luciano, nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é declaratório, constitutivo, homologatório. Acabaste de falar a respeito da homologação tácita. Quando nós falamos de autocompensações, e a partir daí, claro, nós temos um impacto direto no nosso caixa, nós sabemos, e isso é infelizmente uma prática utilizada por várias, não vou dizer só juristas, mas por vários operadores que muitas das vezes o fazem de forma criminosa, que é criar créditos para que eles possam ser compensados, mas esses créditos, na realidade, eles não existem. Quando tu fazes um levantamento em virtude das retificações dos impostos que foram pagos de forma equivocada. Então, tu vais lá e tu vais retificar todos os lançamentos que foram realizados e percebes entre a linha de conta de entrada e de conta de saída uma diferença positiva para a empresa. Isso escrituralmente já fica definido, mas não foi homologado pela Receita Federal. Sabemos que a Receita Federal ela é confiscatória. Então, infelizmente, é um absurdo falar isso, mas a Receita é a arrecadação pela arrecadação. Fez a autocompensação, aí tá lá, acendeu o sinalzinho vermelho na base de receitas, a gente está falando aqui de empresas razoavelmente grandes, e um auditor vai fazer uma visita. Primeira coisa que o auditor faz é botar o terror e querer fazer aí punibilizações relacionadas a esse respectivo tema. Aonde eu quero chegar com essa reflexão? O empresário ele precisa ter medo de postular o seu direito em virtude de muitas das vezes pelo próprio desconhecimento do auditor, uma vinda em contrário com valores de multas aí astronômicas? Não, o empresário ele não precisa e jamais deveria ter medo da Receita Federal. Quem tem que nos respeitar é a Receita Federal. É isso aí. Bom, eu falo publicamente, Luciano, que parece estranho o que eu vou falar agora, tá bom? Eu sou a favor que a Receita autue 100% das empresas que usam créditos no Brasil. 100%. Um exemplo. Você levanta crédito de PIS e COFINS ou de IPI, levanta R$1 milhão em créditos. Aí a sua empresa usa, por compensação direta. No mês seguinte é o trabalho realizado. E a Receita Federal não fala nada? Seria um prato cheio para bandido que já tem demais no Brasil, na área fiscal e tributária. Então eu sou a favor que a Receita autue. E para mim, quando a Receita está autuando o contribuinte, ela está querendo a fonte geradora do créditos. Fala, Luciano, peraí, você está usando R$1 milhão, me dá a fonte geradora desse créditos. Então, para mim, a Receita, quando autua, está querendo validar aquele crédito utilizado.
Porque no Brasil tem muitos escritórios que criam créditos. É simplesmente indefensável. Agora, a Receita tem um problema hoje. Ela tem um problema há muitos anos como órgão, um problema de desonestidade de gestão, que ela cobra o contribuinte indevidamente, isso é verdade. Seus auditores, na grande maioria, são dentistas, não tem nada contra, pessoal. São dentistas, são engenheiros e não conhecem contabilidade aplicada. Como eu vou fiscalizar uma empresa se eu não conheço contabilidade aplicada? Isso é uma aberração jurídica e contábil, porque se eu não tenho conhecimento técnico, como é que eu vou dizer ou afirmar que uma despesa não é essencial para aquela empresa? Já que eu não tenho conhecimento técnico. E se eu não tenho, eu autuo a empresa. Esse é o risco, talvez seja o medo dos empresários, porque o fiscal, ele entra na minha empresa, me chama de ladrão e eu tenho que provar que eu não sou ladrão, por falta de conhecimento. Luciano, levantado o crédito, tá? A autocompensação está na legislação tributária brasileira, desde que créditos da mesma origem, eles podem ser autocompensáveis de origens diferentes, existe toda uma discussão hoje no judiciário relacionado a esse tema. Vamos a um excesso de zelo, tá? Entrasses na empresa, os contadores eles entraram, fizeram o levantamento do crédito e eles, com esse extrato, com esse parecer contábil, batem as portas da Receita Federal e dizem, olha, levantei isso, tá? Gostaria que vocês homologassem, certo? Nós sabemos que, de acordo com a lei dos procedimentos administrativos, os auditores têm lapso temporal para responder e eles se auto-justificam em virtude do excesso de serviço e isso pode se procrastinar durante anos e anos. Quando um auditor, a Receita Federal, ela é instigada a se manifestar sobre o tema e deixa lá parado sempre sobre a desculpa de excesso de serviço. Não seria um caso de homologação tácita daquele respectivo crédito? Muito bem. Quando você faz o pedido à Receita Federal, porque deixa eu corrigir, a lógica da homologação, Luciano, eu vou pedir a Receita para homologar, depois eu uso. A lógica da homologação, ela é inverso. Eu uso, depois ela homologa, tá bom? Então, por isso é que precisa ser feito da forma correta. Se as minhas despesas são reais e a minha contabilidade não fez uso do crédito, então você levanta os valores, valida na contabilidade e usa os créditos. A Receita tem 5 anos para homologar, que eu chamo de homologações expressas. Quando a Receita Federal homologa com 3 meses, 6 meses, 1 ano, é homologação expressa. Tem gente que nem acredita na segurança. Mas uma vez homologado expressamente, extinto está o crédito tributário. Quando a Receita não homologa e passa 5 anos, aí é homologação tácita. Esse é o risco. Agora, quando você vai fazer pedido de restituição, aí, Luciano, é um pouco diferente. Levanta os créditos. Um exemplo. Uma empresa que ela acumula créditos. Setor de laticínio, sem dar nome. O setor de laticínio, normalmente, ele é um acumulador de créditos. Se aquele setor ele acumula créditos, só tem uma forma. Pedir a restituição à Receita Federal. Então, você levanta os valores, vai diante da Receita Federal, administrativamente, e faz um pedido de restituição. A Receita tem 1 ano para se posicionar. E se ela não se posicionar? Aí sim você pode entrar com mandado de segurança, forçando a Receita Federal a se posicionar. Porque hoje nós temos um problema. Deixar tudo isso na mão do humano, quando na verdade está na mão do sistema, um dos sistemas mais modernos do planeta, que é o software da Receita Federal. E o resto é desculpa, Luciano. É desculpa para não fazer. Não, isso é uma verdade. Na realidade, nós temos um sistema bastante qualificado e nós sempre partimos de um pressuposto, e isso é uma verdade absoluta. Nós temos um sistema tributário, por mais que complexo, bastante sério. Os impostos, eles estão aí para ser pagos a partir dos seus fatos geradores específicos, mas se utilizasses uma palavra que ela é muito importante e está dentro dos princípios tributários, que é a declaração. Primeiro eu declaro para depois eu constituir e depois eu homologar. E muitos dos empresários, eles têm medo dessa declaração, porque eu estou aqui quietinho, e aí vão colocando tudo isso para debaixo do tapete. E é muito dinheiro que tem embaixo desse tapete. E muitas das vezes, Luciano, não sei se vais concordar comigo,
pela própria inércia do judiciário, do lapso de tempo para discutir determinada interpretação sobre o fato gerador daquele respectivo tributo. Queria que tu falasses um pouquinho a respeito dessa situação que nós enfrentamos cotidianamente no nosso mundo jurídico. Porque a gente precisa separar no Brasil. Tudo que é tese tributária, um exemplo de uma tese, PIS e COFINS sobre sua própria base. Ridículo, né? O PIS e COFINS incidir sobre a sua própria base, é um negócio assim, sem explicação. Isso é uma tese tributária. Jamais deve ser usado administrativamente, então eu preciso acionar a justiça. E aí é um negócio sem fim. 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mais de 20 anos de discussão. Um negócio surreal. Agora, o direito não. O problema é que os advogados, na grande maioria, tudo é tese tributária. E, na verdade, o Brasil tem muitos direitos constituídos que as empresas não sabem. Um exemplo, tema 304, eles não sabem nem o que eu estou falando. Tributos não alocados, não sabem nem do que eu estou falando. Lei da retenção de 99, quarto item da lei, tudo isso é muito dinheiro e não precisa judicializar. É 100% administrativo e altamente seguro. E nem estou falando de segurança jurídica, já que esse país não tem. Eu estou falando de alavancagem financeira e alta segurança contábil. É isso que as empresas precisam fazer, Luciano, urgentemente, antes que seja tarde. Gente, essa conversa ela está incrível. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós estamos de volta com muito mais desse resenha entre Lucianos. Afinal de contas, Luciano é super gente boa. Já estamos de volta com Resenha Jurídica, com Luciano e Luciano, aqui na Rede Vivax de Televisão. Nós estamos de volta com o seu Resenha Jurídica e eu tenho certeza que milhares de dúvidas vieram agora em virtude dessa conversa que parece um emaranhado, parece bastante complicada, que são os tributos brasileiros. Então tá com dúvida? Não esquece, manda aqui no QR Code a sua pergunta para que nós possamos debater a respeito da sua dúvida. Se não der tempo hoje do Luciano responder, o Luciano, eu tenho certeza absoluta que ele vai encaminhar uma conversa para você através dos seus canais das redes sociais, através do seu e-mail, através do seu WhatsApp. E se o volume de perguntas ele for substancialmente grande, o Luciano vai estar de conosco aqui para que a gente possa, única e exclusivamente, conversar a respeito de todas as suas dúvidas. Nós falávamos no primeiro bloco a respeito desses créditos ocultos, que é uma verdadeira fortuna, que agora, a respeito de uma das decisões do STF, meio que pacificou o entendimento, e a gente sabe que vão ter interpretações as mais diversas, porque muitas das vezes nós passamos ao campo das nuvens e dos sonhos para interpretar aquilo que está escrito, tanto na lei quanto na decisão. E quando a gente começa a trafegar a respeito desse entendimento, nós começamos a ter determinadas preocupações. Isso cabe para todos os regimes tributários? Isso cabe para o simples? Isso cabe para o lucro presumido? É somente para o lucro real? Quais são as opiniões a respeito desses respectivos regimes? Como o empresário deve se pontuar a respeito das várias opiniões que a um primeiro momento acredita-se que se paga menos tributo estando no simples, mas é porque culturalmente a gente não pratica determinadas situações que deveriam ser normais no nosso cotidiano. Luciano, fala um pouco a respeito desse impacto geral, desse crédito oculto existente relacionado aos três regimes, relacionado a essa pontuação e esse cuidado que o empresário ele tem que ter para com a sua empresa. Maravilha, pergunta maravilhosa. Eu brinco lá no escritório, né? A gente pode começar no simples, mas para crescer tem que ser lucro real. Então não pense, meu Deus, meu faturamento vai bater aqui, a gente fica arrumando aquele esqueminha para o faturamento não passar. Porque abrindo outro CNPJ? Vai abrir outro CNPJ, vou sair pro presumido. Esquece isso. Tem empresa no Simples Nacional, acredite, que está faturando 200 mil mês, que já era para estar em outro regime, não no Simples. Depende. Mas olha, créditos ocultos... Só deixa eu te fazer um adendo. Olha só, a gente está falando de um limite de 200 mil mês, tá? Que hoje circula um volume razoavelmente grande de empresas no país.
O Brasil tem mais ou menos 6 milhões de empresas no Simples Nacional, hoje. É muita coisa. 1,5 milhão no presumido, 25 mil empresas no lucro real, é em média. Então, cada regime tem suas aplicações de tributos de regime. Então, cada regime fiscal, você tem créditos por pagamento indevido a maior. Todos os regimes. Se você está no lucro real, você tem o 4º item da lei, sobre o sistema não cumulativo e outros mais. Se você vai para o presumido, você tem PIS e COFINS sobre ele mesmo e outros mais. Se você vai para o Simples Nacional, por exemplo, bares, restaurantes, mercearias, oficinas, os produtos monofásicos podem estar bitributados. Aqui é o Brasil, pessoal. Aqui é desse jeito, infelizmente. Então, as leis que regem cada regime também é uma coisa muito... É difícil explicar no Brasil. Pensa comigo, Luciano. Sai uma lei no Brasil hoje. Ela não deveria ser apenas aplicada, mas a lei no Brasil precisa ser interpretada. Nós temos que interpretar a lei. Quando eu vou interpretar a lei, você pensa de um jeito, eu de outro, o João de outro, e aí nós vamos para pessoalidade. É lei que precisa de interpretação. Em pagamentos de tributo, isso não funciona. Por isso o Brasil é confuso na área tributária, porque eu tenho que interpretar a lei. Isso é um absurdo do absurdo. Luciano, eu vou voltar para esse tema a respeito da bitributação, principalmente pela questão do Simples, porque eu acho que é muito importante e nós temos um grande volume de empresas e telespectadores que não sabem o que é bitributar, mas tu falasses agora a respeito da autoaplicabilidade da lei e de que ela deveria ser clara e sem interpretações equivocadas. Nós acabamos de passar por uma grande discussão no Congresso Nacional, estamos passando, na realidade, acerca da reforma tributária. E aí nós vemos vários e vários setores com o pires na mão no Congresso e diz, não, mas para mim faz diferente, mas para mim tem que ser diferente, mas para mim tem que ser diferente. E aí já começa, antes da reforma tributária ela existir, a ter as lacunas das exceções. E quando nós falamos das lacunas das exceções referentes a determinados setores e que isso está sendo aprovado no Congresso Nacional, nós não olhamos para o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que fala que todos nós somos iguais perante a lei e o benefício que tu tens direito, eu também tenho, e essa igualdade, ela é constitucional. Como trabalhar com tudo isso, Luciano? Infelizmente, esse todos somos iguais, para a lei não é verdade, nós sabemos disso. Na prática, isso é utopia, isso é um sonho, porque o que está discutindo lá, e foi discutido até então, a prioridade é do maior para o menor. Se um dia chegar no menor, a gente conversa. Então, o que é o menor? Você tem lucro real aqui, as grandes corporações beneficiadas, depois você tem o presumido, as empresas menores, e aí você tem o chão de fábrica, que é o Simples Nacional. 6 milhões no Simples Nacional, pensa comigo, como é ser igual? 6 milhões no Simples Nacional, 30% vai ter que virar uma espécie de lucro real, débito e crédito. Só de você pensar que o empresário brasileiro, ele tem cultura para administrar, tirar uma empresa do Simples e jogar para um lucro real da noite para o dia, é inimaginável. Então, aonde é que está a igualdade desse sistema? Como? Se você pega o setor de serviços, eu pago 3,65 hoje, eu saio para 28, já tem estudo dizendo que eu vou para 29 na reforma tributária. E a pergunta é, será que eu consigo repassar isso para os meus clientes da noite para o dia? É uma pergunta, será que eu vou conseguir fazer isso? O setor de serviço está entre o 2º ou 3º maior empregador do país. Quando eu criei a reforma tributária, será que eu não pensei no 2º maior empregador do país? Qual será de fato o impacto nessas empresas? Vai ter desemprego? Não vai? O fato é que elas serão impactadas violentamente, infelizmente. Luciano, falasses a respeito de despesas e receitas. Existe uma grande confusão por muitos empresários, eu não quero falar estatisticamente, mas eu ousaria dizer
que mais de 70%, 80% deles, do caixa da pessoa física com da jurídica. As pessoas, elas fazem uma confusão. A empresa é minha, familiar, então é o meu caixa, que é o caixa da empresa, somos uma coisa só, e não existe um reflexo relacionado à profissionalização do tema. Por isso comentavas da questão da cultura de ir de determinadas empresas, até faturando R$200 mil, ao lucro real. É carente a educação? É cultural? O que fazer para poder modificar esse entendimento? Porque com alguns procedimentos muito simples, Luciano, se eu estou saindo para um compromisso da empresa, eu peço a nota fiscal no nome do CNPJ na hora que eu vou abastecer. Se eu estou no decurso, um colaborador está no decurso do lapso temporal, trabalhando para a empresa e ele vai se alimentar, pega a nota fiscal do alimento dele, que lhe é um direito ofertado pela empresa dentro de cada um dos acordos, a nota fiscal no nome do CNPJ. Mas não, a pessoa para, abastece, vem o cupom fiscal, come, pega o cupom fiscal. Como trabalhar com essa questão cultural, Luciano? Perfeito. Falta educação no Brasil para isso. Isso é fato, tá bom? O empresário da pequena empresa, não o pequeno empresário, mas o empresário da pequena empresa, normalmente é assim, a gente mistura o dinheiro, pessoa física, pessoa jurídica e simples nacional, paga aquele percentualzinho sobre o meu faturamento e tá tudo certo. Só que aí tem um profissional que eu vou dar honra a ele agora, tá bom? Que é o contador. Se nós, empresários, a pequena empresa, se a gente desse mais ouvido a esse profissional de contabilidade que está nos orientando, talvez a nossa gestão fosse um pouco melhor da pequena empresa. Porque eu não acredito em sã consciência que nenhum contador, por mais frágil que seja, a contabilidade do Brasil, não dá essa orientação básica ao seu cliente, para mandar separar pessoa física de pessoa jurídica. Então, hoje, infelizmente isso é um problema. Agora, Luciano, o maior problema para esse gestor, deixando aqui já registrado, é a reforma tributária. Porque lá não cabe esse profissional. O governo cria com a reforma tributária milhões de fiscais. Eu tenho que dar nota de tudo e pedir nota de tudo. Você não me paga se eu não te der nota, eu também não. Criou um batalhão de fiscal, porque se eu não pedir nota, põe a mão no bolso e paga a diferença do tributo. Então é débito e crédito. Eu tenho que pedir nota de tudo e dar nota de tudo. E aí a gente vai precisar aprender, mas do jeito que a gente aprende hoje no Brasil. A força, sentindo no bolso. Então vem aí uma lição boa. Infelizmente, falta educação. Muito importante a tua fala quando falas de pequena empresa, porque por trás de toda pequena empresa, de toda empresa inicial, sempre tem um grande empresário. E todo aquele que quer empreender já é um gigante, porque ele já está se movimentando, já está se reinventando, saindo da zona de conforto e indo para um mercado de risco. Afinal de contas, empreender é um mercado de risco em que a gente tem que minimizar os impactos em cima das nossas decisões. A decisão empresarial nunca deve ser pela emoção e sempre pela razão. Embora aquele ataque pequenininho de loucura, sonhando e sempre ultrapassando todos os limites do bem, é claro, para que o nosso produto chegue em todas as prateleiras e em todos os lares, é o sonho de todo empresário. Falavas a respeito de bitributação, bitributar. O que é isso? Que loucura é essa? Antes de responder sobre a bitributação, vou fazer um comentário. Eu tenho um grande amigo que aposentou da Pirelli, gigante Pirelli, ficou por 30 anos como CFO da Pirelli. Então, toda a sua vida ele foi executivo. E nós somos empresário. Então, qual é a diferença de um executivo, toda a sua carreira como executivo, para um empresário? O executivo ele é frio. As suas decisões são frias. O empresário tem sentimento na decisão. Nós falhamos muito porque a gente tem muito sentimento na decisão. E não deveria. Mas nós somos assim. Então é só para explicar com o meu amigo Garcia, eu quero deixar um abraço aqui para ele. Bitributação no Brasil. Garcia não é Luciano. Garcia não é Luciano. Como é que é o nome dele? Rubens Garcia. Rubens Garcia. Rubens é um nome que bota mais de 40 ou é de menos de 40? Mais de 40. Então tá na nossa faixa de Tá na idade. nossa faixa, tá na nossa mais de 40, é uma sumidade. Meu mentor. Um grande abraço, Rubens Garcia, um beijo no coração. Olha,
Esse teu mentorado aqui aprendeu bastante, hein? Parabéns. Bitributação, um tributo sobre o outro. Eu posso pegar aqui um exemplo muito prático. A emenda constitucional 42, quando o governo diz eu vou criar o sistema não cumulativo, tá bom? Lá em 2001. O sistema era cumulativo 365 sobre o faturamento bruto. O governo diz, através da emenda constitucional 42, que criaria o sistema não cumulativo para evitar superposição de contas. O que é superposição de contas? Um tributo sobre o outro, bitributação. Mas o governo, historicamente, não esse governo, historicamente ele diz uma coisa e escreve outra. Por isso é que a gente precisa prestar atenção nas leis e nas INs, Instruções Normativas da Receita Federal, que tem uma função nobre, não é? Sai uma lei hoje, a Receita Federal vai analisar e solta as INs, que seria o quê? Um mero ato orientativo. Como aplicar. Como aplicar. Mas a maioria das instruções normativas do Brasil não é como aplicar, é como enganar o contribuinte a cobrar mais. É isso que é o problema. Então a bitributação é um tributo sobre o outro, que a maioria das empresas no Brasil, infelizmente, sofre desse mal. Falasse uma coisa que é bem interessante. Muitas das decisões administrativas relacionadas à questão tributária, elas são baseadas nas instruções normativas. A instrução normativa diz isso, diz aquilo e aí vai. E muitas das instruções normativas fazem interpretações equivocadas do texto frio da lei e inclusive da Constituição Federal. Como é que deve ser a atuação relacionada a essa disparidade, vamos colocar essa dicotomia relacionada a esse cenário jurídico brasileiro? Nós temos que entender o jogo. Como é que se joga esse jogo no Brasil, tá bom? Então eu vou pegar aqui um exemplo que é o mais absurdo que existe no Brasil. Primeiro pelo impacto, depois pelos valores projetados. Se você pega as IN 247 a 404 de 12 de março de 2004, era só para validar o que estava na lei, tá certo? Para que eu, contador, aplicasse na minha empresa. Mas lá nas INs 247 a 404, a Receita Federal, 4 erros. Esse é o jogo de como enganar. Ela, na lei é ponto, nas IN é vírgula, depois escreve relativos. Com uma vírgula, a Receita Federal altera todo o sentido da lei 10.833. Ninguém viu. Depois ela vai para o segundo erro, ela começa a escrever as contas contábeis que dariam direito a créditos. Só que quando ela está escrevendo as contas contábeis que dão direito a créditos, ela está legislando. E é proibida a Receita Federal de legislar. Pensa, a Receita Federal que me autua dizendo para mim quais são as contas que eu devo tomar crédito. Isso é um absurdo. Terceiro erro, quando ela insiste em manter um textinho bem pequenininho, ela aumenta a nossa carga tributária, porque o texto é restritivo, um poder que a Receita Federal nunca teve. Aí ela vai para o quarto, da Emenda Constitucional 42, que diz que a intenção da criação do sistema não cumulativo seria evitar a superposição de contas. Mas quando a Receita Federal provoca tudo isso, para que Emenda Constitucional 42? E aí tem um problema, o manual de gestão de todos os contadores no Brasil nunca foi a lei, são as INs. Nós, contadores, pegamos aquelas INs, colocamos embaixo do braço, levamos nas empresas e implantamos. Está aí o resultado de 22 anos, uma aberração contábil e jurídica no Brasil. Infelizmente. Olha que delícia. A Rede Vivax Televisão ela fez a cobertura de uma premiação nos palcos do Protagonistas do Brasil, na qual desde já eu mando um grande beijo aos amigos Tadeu, aos amigos Jamil, Jason, Fernando Garneiro e Álvaro Garneiro. E na premiação nós tivemos a honra de poder ouvir e estar no YouTube da Rede Vivax Televisão, já foi para as telinhas, está em vários cortes das mídias sociais, uma fala do gigante democrata, do nosso eterno presidente Michel Temer. E dentro dessa discussão que se está tendo hoje, com uma polarização super ruim a nível de Brasil, nós, eles, democracia, não democracia, aplicabilidade de sanções dos Estados Unidos, a autonomia de um país soberano, o presidente ele falou uma coisa que acabasses de dizer na tua fala. O grande problema está quando os gestores públicos eles saem do quadrado da sua competência. Então a Receita Federal passa a querer legislar quando simplesmente ela tem que orientar
e fiscalizar. E isso nós temos sim 3 poderes bastante sólidos, 3 poderes bastante sérios, 3 poderes bastante autônomos, mas muitas das vezes o problema está no ser humano. Isso acontece muito nesse Brasilzão afora, nos teus idos, com aquele excesso de ego do auditor da Receita Federal? Demais. Você tem excesso de ego. Auditor da Receita Federal, como fosse soberano, quando na verdade deveria apenas cumprir o Estatuto da Receita Federal, autuar o contribuinte, está no Estatuto da Receita quando o contribuinte comete algum equívoco, não é? Você tem excesso de ego de advogados no Brasil, que é horrível isso. Em nome do ego, pouco me importo com a empresa. Porque se eu me importar mais com a empresa, o meu ego fica bem pequenininho, porque primeiro a empresa, depois o resto. Se a empresa é um sucesso, eu estou dentro da empresa, também vou ser um sucesso junto com ela. Egos de auditores, contadores e advogados. Se você pegar esse trio aqui, o resultado é desastroso no modelo de gestão atual das empresas. Infelizmente. Se nós fôssemos mais cumpridores daquilo que está determinado, claro, olhando para a Receita Federal, porque tem que sempre olhar para a Receita, porque normalmente a Receita não é honesta nas suas atitudes, infelizmente. E nós temos prova de sobra para... Agora, por isso que eu sou a favor. Tem que unir os executivos, cada um com visão de especialista em uma determinada área, porque aí fica mais fácil fazer a gestão. Nós vamos cometer menos erros. Luciano, um auditor, ele tem a função de fiscalização, tá? Visto determinado lançamento equivocado, visto determinado erro contábil, ao invés de orientar a correção, ele vai com um caráter punitivo com a aplicabilidade de uma multa. Isso não fere um pouco a essência e o objetivo da Receita Federal? Fere absurdamente. Eu não posso aqui falar nome, obviamente, né, Luciano? Mas existe fiscal que vai numa empresa e ele não encontra nada. E você sabe qual é a frase? Eu vou ter que autuar o senhor aqui porque eu não posso sair daqui sem uma autuação. Como é que é? Tudo certinho, tudo redondo, e eu tenho que sair com um auto de infração? Isso é um absurdo. Quando não tem os equívocos cometidos. Autuação sem orientação, apenas para punir, para gerar receita. Depois você se defende. E a defesa no Brasil, quanto custa? Quanto custa judicialmente, quanto custa no tempo, quanto custa na gestão da empresa, quanto custa quebrar uma empresa familiar, que é o sonho de uma família. Eles esquecem disso, porque tem autoinfração, não sei se você conhece, é claro que você conhece, tem autoinfração do Brasil que é bilionário, impagável. Então é uma briga sem fim também. E a maioria, eu te garanto, que não existia necessidade de se autuar a empresa. A grande maioria, não tenho a menor dúvida. É claro que tem empresa que sonega, tem que ser punida. Tem que ser punida. Mas eu não estou falando de empresa que sonega e tem que ser punida. Estou falando de empresas sérias, com gestores sérios e que são autuados de forma equivocada. Municipalmente, Estado e Federal. Todos eles. E nós temos que considerar que a maioria das empresas são sérias. A maioria, o grande fato é que o erro de um empresário faz com que a sociedade olhe como se todos os empresários fossem cometedores do mesmo erro. O erro de um político faz com que toda a sociedade fale do mundo político. O erro de um advogado faz com que a sociedade fale do mundo jurídico. E assim subsequentemente. Nós não podemos esquecer que por trás de cada um desses setores existe um ser humano. E se aquele ser humano erra, ele deve ser responsabilizado. Isso eu não tenho sombra de dúvida. Luciano, eu vou te fazer uma pergunta, se é mito ou se é verdade. Falasses agora a respeito dos autos de infração que são dados pelos funcionários da Receita Federal. Eles dão esses autos, sim, única e exclusivamente por esse caráter punitivo, por esse caráter que está impregnado do poder da arrecadação pela arrecadação a nível do Brasil, ou quando eles aplicam o auto de infração, depois eles têm alguma distribuição de lucros dentro do próprio sistema. Afinal de contas, nós estamos falando de funcionários públicos, sim, né? Sim. Então é mito ou é verdade? É verdade. É verdade.
Existe toda uma cadeia de participação em processos diversos. É óbvio que detalhe não é possível, não é? Mas é verdade. O Brasil é cheio de mitos também, em termos de punição, tá bom? Isso eu tenho que fazer uma defesa aqui, não é? Importante. O empresário diz assim, Luciano, eu vou fazer o uso desses créditos, e a Receita Federal faltando, olha o absurdo, hein? Faltando 1 minuto para completar 5 anos, vem aqui, me autua e pede tudo de volta. Como é que é? Isso é muito mais mito do que verdade. Então nós temos os dois lados da moeda. Agora, conheço também fiscal da Receita Federal muito sério, tá, pessoal? Como você disse, Luciano. Tem gente honesta em todos os setores da economia e tem gente desonesta. E muito mais honestos. Tem porteiro desonesto, porteiro honesto. Advogado desonesto, advogado honesto. Fiscal honesto, que realmente chega na empresa com um caráter caráter orientativo e não punitivo. Mas tem alguns que realmente ferem, inclusive, os princípios do próprio órgão, infelizmente. O que é uma pena, né? É uma pena. Uma pena. E mesmo com toda essa burocracia, mesmo com todo esse sistema tributário complexo, mesmo com uma reforma tributária que já tende a nascer com inúmeros problemas e inúmeras decisões que vão ter que depois ser interpretadas pelos juízes e pelos tribunais Brasilzão afora, o Brasil continua protagonizando no mundo e nós somos a 10ª potência econômica mundial. Aqui tu poderias dizer a respeito desse fenômeno chamado brasileiro. O brasileiro é um povo extraordinário. Nós somos muito trabalhadores, gente. A gente pega uma latinha na rua, vai vender na praia e ganha dinheiro. Nós somos muito trabalhadores. Agora, você olha para o Brasil e olha para os tributos, você fala, não é possível, é tão simples simplificar. E por que complicam tanto o Brasil? Porque pagar tributo a maior é um grande negócio para o governo. Menos de 27% das empresas brasileiras tomam providência quando descobrem que está pagando maior. Então, é um excelente negócio, continuar uma bagunça. Agora, reforma tributária vai separar o joio do trigo. Para mim, não é nem uma reforma de tributos, é uma reforma de preço. Preço de compra, preço de venda, margem de lucro. Se nós não olharmos para isso, nós vamos pagar um alto preço já já. O Brasil continua protagonizando em todos os locais onde tem um brasileiro. Nós somos, sim, um celeiro de inteligência intelectual, um fenômeno a respeito do vamos em frente, e é muito bom ser brasileiro. Hoje nós falamos a respeito, um pouquinho só, desse crédito oculto, desse emaranhado no sistema tributário brasileiro. Nós falamos a respeito de ideias e ideais, nós falamos a respeito de educação jurídica e financeira e estratégica para que você possa viver a reforma tributária. Que delícia de conversa, Luciano. Gratidão por te receber aqui no Resenha Jurídica. Não devemos desistir nunca, né? Jamais. Empreender é um grande negócio. Você vai dar 20 anos da sua vida, para mim, sendo meu funcionário, dê para você, vai empreender, amigo. E contrate o melhor executivo para te assessorar, obviamente, né, Luciano? É verdade. Chegamos no final de mais um Resenha Jurídica. Gratidão de Luciano para Luciano. Luciano para Luciano. De Luciano para Luciano. Obrigado. Esse foi mais um Resenha Jurídica com Luciano Pérez, aqui na Rede Vivax de televisão.